Agora, no segundo turno, nós temos dois caminhos possíveis, né? Um é o que já está aí, com os resultados que tem dado, que tem deixado de dar e de apresentar para o Estado, que é o do atual governador. E o outro, o nosso caminho. A grande diferença que nós temos, eu entendo, uma das grandes diferenças está em entender que a recuperação do Estado é mais do que a recuperação do caixa do governo. O governador precisa olhar para o caixa do governo e tomar atitudes para equilíbrio fiscal, seja contendo as suas despesas e incrementando as suas receitas a partir de estímulo à atividade econômica e com combate à sonegação, com combate e, aliás, com revisão de benefícios fiscais. Mas o principal é ter um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, o atual governador está falando muito aí num plano de recuperação fiscal para o Estado e insiste nas suas propagandas em dizer que este plano deixará 11 bilhões de reais no Estado. Não é verdade, porque não deixará um dinheiro aqui. Ele está deixando de pagar esses 11 bilhões nos próximos anos de um dinheiro que vai ter que ser pago lá na frente. Não há perdão da dívida por parte do governo federal, não é uma doação de dinheiro e sequer um financiamento. Está empurrando o pagamento dessa dívida que seria paga nos próximos anos para os outros governos que vierem lá pela frente. Vejam, o Rio Grande do Sul já teve historicamente soluções para o seu problema fiscal, sempre adotando saques ao caixa único do Estado. O que eram os saques ao caixa único? Fundos que deveriam ter direcionamento para uma política específica, seja na educação, na saúde, seja os fundos e recursos que deveriam ser do Porto de Rio Grande, do IRGA, entre outros, que deveriam ser investidos nessas áreas, entravam no mesmo caixa e o governo usava aqueles recursos e ficava devendo para essas áreas, e fica devendo porque não repõe nunca. Então essa foi uma solução adotada durante muito tempo. A outra solução adotada por outros governos, saques dos depósitos judiciais, que também é usar um dinheiro que acaba e ficar devendo e ter que repor esse dinheiro com juros, né, nos depósitos judiciais. E agora, não tendo mais essas duas soluções, o que o governador está propondo é deixar de pagar a dívida e empurrar para que os próximos paguem. Isso não resolve o Estado. Como um cidadão que tenha problema financeiro dentro de casa, é até admissível que a gente tenha uma negociação com credores para ter um espaço fiscal em que a gente deixe de pagar o aluguel por um período, deixe de pagar o mercado por um período para poder nos reorganizarmos e aí voltar a pagar com os juros aquela dívida. Mas se nada for feito neste período para reorganizar as contas do Estado, o que terá acontecido é simplesmente o adiamento do colapso. E eu não vejo, na parte do nosso adversário, um projeto de desenvolvimento para o Estado que gere neste período de 3 anos, mais 3 anos, que é o possível do plano de recuperação, que vá animar a nossa economia a ponto de daqui a 6 anos o Estado ter outra condição fiscal para fazer frente à dívida com a União. Nós estamos propondo ações concretas para estimular a nossa economia. Redução da burocracia, redução da carga tributária, investimentos em infraestrutura em parceria com o setor privado para animar a economia do Rio Grande do Sul e lá na frente a gente poder voltar a pagar a dívida com condições. Alguns pontos que precisam ser revisados, como por exemplo a incorporação de efetivo de servidores, né? Na área da segurança pública, o acordo ele diz ali a possibilidade de reposição da vacância. Vacância significa que os cargos que estiverem ocupados e ficarem vagos poderão ser repostos, o que sugere que apenas servidores que vierem a se aposentar poderão ter reposição. E nós entendemos que na área da segurança pública, por exemplo, não basta repor os que vierem a se aposentar, temos que ter incremento de efetivo, aumentar o efetivo tanto nas pequenas cidades como na região metropolitana, nas grandes cidades, para poder fazer frente ao problema da criminalidade no Rio Grande do Sul, que deve ser enfrentado com tecnologia, com integração entre as polícias, com vagas no sistema penitenciário, mas que precisa de polícia na rua, combate a criminalidade de forma firme, né? E com firmeza e com determinação por parte do governo e com efetivo para isso. Então esse é um dos pontos que deve ser revisto. Mas o plano de recuperação fiscal, a grande diferença é que o nosso adversário entende que ele resolve o Estado. Eu estou insistindo aqui, o plano de recuperação fiscal não resolve por si só o Estado, adia o problema. O que vai resolver o Estado e recuperar o Estado é exatamente o que vai ser feito na economia do Rio Grande neste período para que nós possamos animar a economia, gerar riqueza, atrair investimentos privados, gerar um ambiente mais atraente para negócios e lá na frente isso vai gerar receita, arrecadação que vai nos permitir pagar
a dívida junto com a União quando ela retornar, porque ela vai retornar. A conta volta, e volta com juros. Se nada for feito, o que o governador terá feito é simplesmente, mais uma vez, resolver o problema para os seus 4 anos, para o seu mandato, empurrando o problema com a barriga para frente. Isso nós não admitimos. Nós queremos soluções estruturais para o Rio Grande do Sul. O Brasil tem hoje 2 caminhos possíveis também, né? Como a eleição do segundo turno é, tanto no Estado como no Brasil, como é uma eleição do segundo turno, ela é plebiscitária. São 2 caminhos alternativos e a gente tem que fazer uma escolha. No plano nacional, o outro caminho possível, aberto à população, é de um partido que quebrou o país, gerou 13 milhões de desempregados, um déficit primário de 170 bilhões de reais nas contas públicas, que atingiram a credibilidade do país, perdemos as notas de investimento nas agências classificadoras de risco, isso afastou o investimento do país, jogou o Brasil numa recessão profunda da economia, 2 anos de recessão econômica, e agora a gente ainda tem dificuldades de conseguir reanimar a economia diante das dificuldades de aprovação das reformas previdenciária, reforma tributária, entre outras, que devem ser aprovadas no Congresso, porque este partido, o Partido dos Trabalhadores, que tem o seu candidato Fernando Haddad, atrasou o país. 13 milhões de empregados, déficit primário, perda de investimentos privados, recessão econômica, um grande mal para os municípios, para os estados, para os brasileiros. Isso não pode voltar, especialmente com um candidato que é teleguiado da cadeia, por parte de um condenado. O Fernando Haddad sequer constituiu a sua própria liderança por si mesmo dentro do partido. Ele foi ungido dentro da cadeia por um condenado na justiça. Então, tudo contra a volta do PT ao poder, que geraria um mal maior ao país com a sua política econômica equivocada. A outra alternativa que resta é a do candidato Jair Bolsonaro, que tem um programa com propostas de liberalização na economia, que se diz disposto a fazer as reformas no Congresso Nacional. Então nós entendemos que é um projeto que pode, é uma esperança, é uma expectativa, pode significar reanimar investimentos no Brasil. Tanto é que as pesquisas indicam isso. Quando as pesquisas mostram ali na frente, há maior ânimo na Bolsa, dos investidores, há uma expectativa de que o governo dele possa promover reformas que vão ajudar o país a recuperar sua economia, e se o país recuperar sua economia e sua credibilidade para investidores, o Rio Grande do Sul colhe também os benefícios disso, inclusive para negociar a sua dívida com a União em melhores condições. No primeiro turno, o nosso candidato, um dos nossos candidatos ao Senado, o senador Luiz Carlos Reins, foi eleito senador, apoiou declaradamente a candidatura de Jair Bolsonaro, está engajado no segundo turno na candidatura dele e também prestando a nós o apoio nesse segundo turno. Então nós entendemos ter as condições de articulação política para viabilizar o apoio ao Estado que ele precisa ter. A questão objetiva é, o próximo presidente da República, para gerar crescimento no país, vai precisar dos principais estados da nação com as suas contas sendo reorganizadas. Isso é o Rio de Janeiro, é Minas Gerais e é o Rio Grande do Sul, que tem graves problemas fiscais e que precisam dessa solução. A solução que é apresentada do plano de recuperação fiscal, do regime de recuperação fiscal, não é uma solução do governo do Estado sendo buscada ao governo federal. É um projeto aprovado, inclusive, no Congresso Nacional, para a recuperação de estados em problemas fiscais. É um projeto da União, do governo federal, de alcance de socorro fiscal aos governos que têm um desequilíbrio nas suas contas, na sua receita e despesa. Então, tenho a confiança de que o próximo governo honrará o que a lei determina de possibilidade de recuperação fiscal a partir do regime que está aí proposto e que nós queremos negociar em melhores condições, especialmente na área da segurança pública. O candidato Jair Bolsonaro fala com muita determinação da sua prioridade à segurança pública, de resgatar a ordem no país, e para isso nós precisamos ter efetivo policial e por isso temos a confiança de que é um dos termos que poderá ser renegociado com o novo governo para viabilizar ao governo do Estado as condições de atender com segurança pública, com efetivo policial, as demandas da nossa população. O importante é deixar claro para a população, a recuperação fiscal do Estado tem que ser feita, mas ela não pode ser feita com a precarização de serviços que vão gerar outros efeitos econômicos. Veja bem, se nós deixarmos precarizar a prestação de serviços de segurança pública no Estado, nós afugentamos investimentos também. Não adianta o Estado ter menores impostos, ter infraestrutura sendo melhorada, ter burocracia mais ágil e ser um Estado violento
que afasta investidores daqui por conta da falta de qualidade de vida. Então, inclusive, com o impacto econômico que isso gera, nós entendemos que esta determinação, um acordo, precisa ser revista, seja na legislação, seja no contrato que será firmado com o governo federal, para possibilitar ao Rio Grande do Sul resgatar a ordem, a paz e a tranquilidade, que é determinante também para investimento privado que vai gerar receita, que vai gerar capacidade de pagamento da própria dívida. Então não adianta o Estado do Rio Grande do Sul equilibrar contas precarizando a qualidade de vida, porque vai até ficar mais difícil fazer esse equilíbrio de contas se o Estado se tornar hostil a investidores do ponto de vista da integridade física deles. Ninguém quer viver num Estado que não ofereça paz e tranquilidade às famílias, né? A gente forma conhecimento importante aqui, formamos mão de obra qualificada no ensino superior, mas exportamos muito dessa mão de obra, não só porque não encontram espaço para empreender no Rio Grande do Sul. Exportamos essa mão de obra que nós formamos nas nossas instituições de ensino superior, porque essas pessoas estão procurando lugar onde elas possam viver em paz. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, não está oferecendo isso. O Rio Grande do Sul chegou, ao longo do atual governo, do governador Sartori, ao menor efetivo da Brigada Militar na sua história, né? E agora, às vésperas da eleição, anunciam a contratação de novos policiais e tudo mais. Então, para o governo andar, o atual mandato, tem que ter eleição todo ano para poder fazer as coisas acontecerem, parece, né? Isso não é razoável. Nós temos que ter a reposição do efetivo de forma responsável ano a ano. É evidente que nós não vamos sair dos cerca de 16 mil policiais que se tem hoje, militares, para voltar aos 32 mil que já tivemos no passado, de uma hora para outra. É impossível isso. Mas nós garantimos a reposição de forma responsável, ano a ano, e não em incorporação em massa no final do mandato, para que o Estado não tenha abertura de uma defasagem de efetivo que abra espaço para o aumento da criminalidade, como aconteceu ao longo deste mandato. É importante dizer também que a estratégia de segurança pública vai para além da questão do efetivo. É reposição do efetivo, incremento desse efetivo, não apenas na Polícia Militar, como na Polícia Civil também, que é a nossa polícia investigativa. A gente tem delegacias que funcionam de forma precária por conta da falta de efetivo, dando exemplo especial das delegacias de atenção à mulher, vítima de violência. Imagina, mulheres que foram vítimas de violência, que já tiveram a coragem de procurar apoio do Estado a partir da delegacia de polícia, chegam lá e são submetidas são vítimas novamente da falta de atenção do Estado, esperando horas por atendimento, para conseguir fazer uma perícia, para conseguirem ser atendidas, para fazer a ocorrência. Então ela já foi vítima em casa, está sendo vítima novamente com a pouca atenção que o Estado lhe dá. A gente precisa garantir a reposição desses efetivos de forma a dar uma atenção integral ao cidadão que foi vítima de violência, de atos criminosos. E também, claro, o uso da tecnologia, né, a integração melhorada entre as polícias. Nós queremos estabelecer um plano estadual de segurança pública que vai nos permitir promover melhor integração no território entre as polícias, porque a gente tem um problema em que a polícia militar se organiza administrativamente de uma forma, a polícia civil se organiza de outra forma, e isso dificulta o processo de integração nos territórios. Também a integração entre o Estado e os municípios, as guardas municipais, em diversos municípios, são cerca de 5 mil guardas municipais. Vejam, a gente tem 16 mil policiais militares e 5 mil guardas municipais. Nós temos que aproveitar o reforço desse efetivo de forma articulada, prefeituras e Estado, para poder prover melhor condições de segurança à população. Também programas integrados de prevenção entre municípios e governo do Estado, e investimento no sistema penitenciário também é fundamental. Temos que suprir a déficit de vagas no sistema penitenciário. O Estado não tem recursos sozinho para isso, então a gente tem que buscar apoio no Fundo Penitenciário Nacional e também apoio na iniciativa privada em concessões, PPPs, a iniciativa privada para construção de novos presídios de até 300 ou 400 vagas distribuídos no interior do Estado, e não grandes presídios de 2.000 vagas, como já foi feito no passado. Entendemos que a melhor doutrina penitenciária ela é a de presídios de menor tamanho, distribuídos no interior, e também com Fundo Penitenciário Nacional, com iniciativa privada em programas de concessão, e também por troca de terrenos, de área construída com a iniciativa privada. O Rio de Janeiro assinou um contrato com o governo federal do Plano de Recuperação Fiscal sem privatizar empresas. Eles deram em garantia uma empresa estatal, que é a empresa de saneamento deles, mas não privatizaram a empresa, ela entrou como garantia. Ou seja, a história de que é pré-requisito a privatização das empresas para que se possa fazer o
plano de recuperação fiscal não é verdadeira. Em segundo lugar, sobre as privatizações especificamente, eu sou a favor da privatização da CE, da CRM e da Sulgás. Sou contra a privatização do Banrisul e da Corsan. E sobre a privatização dessas empresas, nós entendemos que 2 pontos precisam ser resolvidos para que possa ser encaminhada a sua privatização. Ponto 1. Para onde vão os recursos auferidos com a privatização? Eu não admito que os recursos possam ir integralmente para o custeio da máquina, como o atual governo tem feito. O atual governo vendeu ações do Banrisul, por exemplo, e usou o recurso integralmente para o custeio. Isso está errado. A venda de ativos tem que ser para a troca de ativos. Eu admito vender patrimônio para reinvestimento em áreas e setores que possam significar alavancagem de um projeto de desenvolvimento que vai gerar receitas permanentes, que essas sim podem ser utilizadas no custeio da máquina. Mas usar a venda do patrimônio para colocar no custeio, na minha visão, é criminoso, porque queima o futuro do Estado. É como o cidadão vender os móveis da casa para pagar o almoço. No dia seguinte precisa almoçar de novo, vende a casa. No outro dia precisa almoçar de novo, já não tem mais móveis e casa para vender. O que ele faz? Então, vender os móveis da casa, desde que seja para fazer um investimento que vai gerar receita, que vai me ajudar a pagar meu almoço pelo resto da minha vida e não para pagar o almoço de amanhã apenas. É a mesma coisa que eu vejo na privatização. Privatiza para usar os recursos para alavancar investimentos, como, por exemplo, a constituição de um fundo garantidor para investimentos privados em infraestrutura, que vão determinar ganho de competitividade para o Estado e que vão, portanto, gerar arrecadação, que essa arrecadação, sim, pode ser canalizada para o custeio da máquina. E o segundo ponto fundamental, que deve ser resolvido antes de fazer-se a privatização, é o destino dos servidores. Não é culpa do servidor da CE que liga energia no poste, está na rua, no poste de luz ligando energia, não é culpa dele que a empresa é deficitária. Nós temos que tratar do destino desses servidores, se eles serão absorvidos na administração direta, se eles vão ser absorvidos na nova empresa, que é possível também juridicamente discutir-se a absorção, pelo menos por um período, para dar segurança a eles do seu futuro imediato e não gerar nessas famílias apreensão. A gente tem que olhar para essas pessoas também, porque a função do Estado não é privatizar para resolver o problema do caixa, tem que ser para resolver o problema das pessoas. Porque nós podemos identificar formas de absorção delas na empresa que vier a ser constituída, a partir da iniciativa privada, pelo período que a lei admitir que isso seja possível. Pelo menos para no futuro imediato elas terem a garantia dos seus empregos e poderem programar o seu futuro logo em seguida. O Rio de Janeiro fez adesão ao regime sem fazer a privatização. Colocaram a companhia de saneamento como garantia e não fizeram só a privatização previamente. Então, o que eu estou dizendo não é necessário, não significa que nós vamos deixar de fazer a privatização. Nós entendemos que as privatizações são necessárias para o Estado, para a modernização da máquina, para a redução do tamanho do aparelho estatal e também como forma de garantir investimentos em setores que são estratégicos, como energia, como a questão do gás. A gente tem, em Porto Alegre, por exemplo, demora para a ligação de rede de gás, como se tinha no passado, nos anos 90, para a concessão de linha telefônica, né? Então, isso, no passado as pessoas sabem, para conseguir uma linha telefônica levava meses, anos para conseguir uma linha telefônica. Rede de gás em Porto Alegre continua a mesma coisa. Para conseguir a ligação da rede de gás, muitas empresas reclamam de levar meses, anos para conseguir essa ligação. Então, melhoria da prestação de serviços para a população é também um foco. Agora, o que eu estou dizendo é que uma coisa não é diretamente dependente da outra. Um dos grandes erros do atual governo, entre outros, foi por não ter projeto claro, ter propostas claras. A gente sabe disso, né? O governador ganhou a última eleição sem ter clareza de projeto para o futuro do Estado. Ele gastou os seus 2 primeiros anos como que estagiando no governo e só no final do segundo ano de governo é que ele apresenta a proposta da retirada do plebiscito. Não parece ter havido um grande esforço político para aprovar isso na Assembleia, até que o governador passa para a questão de fazer o plebiscito. E também não se esforça para aprovar isso, e aí, há 3 meses da eleição, ele tenta aprovar uma redução do prazo de 5 meses para 3 meses do tempo de discussão e preparo do plebiscito. Foi sobre isso que nós fomos contra, né? Não é admissível que num processo eleitoral polarizado, radicalizado, como que nós estamos vivenciando no Brasil, a gente tivesse ainda mais a discussão de um tema complexo e polêmico como o das privatizações, contaminando e contaminado pelo processo de discussão eleitoral que o Brasil está vivendo. Por isso que nós somos contra a realização do plebiscito na forma como o governo propôs. Por isso que a grande estratégia diferente tem que iniciar o governo discutindo o tema. Nós já estamos dizendo desde já, o governador não tinha falado lá na campanha eleitoral passada
que pretendia encaminhar a privatização dessas empresas. Nós estamos dizendo, vamos encaminhar a privatização dessas empresas e vamos fazer isso buscando apoio na Assembleia logo no início do mandato. Vamos conversar e dialogar com as bancadas na Assembleia para, se for o entendimento, fazer sem a necessidade do plebiscito, mas se for necessário o entendimento do plebiscito, a gente encaminha ele rapidamente. Mas eu acho que é possível nós construirmos a retirada da exigência do plebiscito, afinal o Rio Grande do Sul é o único estado no Brasil que tem essa previsão constitucional de exigência de plebiscito para a privatização de empresas que não foram criadas por plebiscito e que agora, para serem extintas ou para serem encaminhadas à privatização, demanda o plebiscito. Então nós achamos razoável que se discuta isso com a Assembleia, até porque estamos falando claramente aqui para a população desse encaminhamento. Entendo, acho que tem fundações que tinham um trabalho importante em pesquisa, né, científica, como a própria Fundação Zoobotânica, por exemplo. A FAPERGS cumpre um papel importante no financiamento à inovação. A FEE era uma importante instituição de formatação e organização de dados para, inclusive, dar condição à decisão de governo em políticas econômicas, em políticas públicas. Eu sou muito a favor de que a gente estabeleça políticas públicas, como deve ser feito, na minha visão, com base em evidências científicas. Eu preciso mensurar constantemente os resultados das políticas públicas para avaliá-las na sua eficácia, na sua eficiência e, consequentemente, poder adotar novos caminhos, reforçar aqui, extinguir políticas públicas que não estão dando retorno, e a FEE cumpria uma função nesse sentido. Então, vai depender de como é que nós vamos encontrar a situação do ponto de vista jurídico em 1º de janeiro, para que a gente possa garantir a prestação do serviço. Agora, é verdade também que muitas dessas fundações foram criadas naquele período, especialmente na década de 80, 70, em que a administração direta era tão engessada e as fundações permitiam uma gestão mais próxima do que a iniciativa privada, ou menos amarrada do que o poder público tinha. E, com o advento da Constituição de 88, com a lei de licitações e tudo mais, se impôs para essas fundações as mesmas obrigações de processos burocráticos que a administração direta tem que cumprir. Então, talvez a existência como fundação tenha deixado de existir a razão de ser como fundação, mas não significa prescindir do seu trabalho e das suas políticas. Eu entendo que é importante ao Estado ter, por exemplo, o Metroplan, ela cumpre uma função de articulação e organização de uma política de mobilidade integrada entre os municípios da região metropolitana. É importante que o Estado seja um agente articulador. Precisa ser uma fundação, um órgão como a Metroplan? Não necessariamente, mas que tem que ter, por parte do Estado, um órgão, um departamento que articule a política de mobilidade na região metropolitana é essencial, porque senão cada município vai fazer a sua política de mobilidade independente, quando na verdade há uma interdependência entre as cidades, porque as pessoas moram numa cidade, trabalham na outra, usam serviços de outra cidade, então elas circulam nessas cidades. A vida das pessoas não respeita as fronteiras estabelecidas no papel, e o Estado tem que ser um articulador dessa política toda de mobilidade, e a Metroplan deve ou deveria cumprir esse papel de articulação para melhorar a qualidade de deslocamento e da rotina do dia a dia das pessoas. Vamos identificar como é que no dia 1º de janeiro vamos encontrar do ponto de vista jurídico, porque muitas foram encaminhadas para extinção. Houve liminares concedidas em Tribunal de Contas, na Justiça, enfim, que suspenderam esses encaminhamentos. Agora estamos vendo o desdobramento que isso tem. O importante é identificarmos quais são as políticas públicas que o Estado tem que participar efetivamente em pesquisas que alimentem a nossa economia, como a própria FEE tem na produção de dados que dão condição à tomada de decisão do poder público, ou pesquisas como a Fundação Zoobotânica promove, que podem também servir ao interesse da economia do Estado, ou como o caso da Metroplan, que eu falei também, que também é uma articuladora de políticas. Então vamos identificar essas caso a caso. O importante é que o Estado cumpra o seu papel como poder público nesses setores em que ele já atuava com essa formatação e que precisa continuar atuando para articular políticas públicas. Isso tem que ser colocado como uma absoluta prioridade, não é uma opção para o governo. Não dá para o governo, para resolver o seu problema, impor um problema nas costas do servidor, que é isso que está acontecendo. O governo do Estado, para ele não ter que pagar a conta de ter que buscar financiamentos para sustentar isso, impõe aos hospitais, que recebem atrasado, aos servidores, a busca por empréstimos para poder saldar suas contas nos prazos acertados das suas próprias
contas, cada um dos servidores. Então tem que ser prioridade colocar o salário em dia. Nós vamos dar essa prioridade a partir do primeiro dia de governo, para no primeiro ano de governo colocar o salário em dia. Nós acreditamos ser possível, porque fizemos isso em Pelotas também. Quando eu fui prefeito de Pelotas, os servidores recebiam no 5º dia útil do mês seguinte. O que nós fizemos lá? Uma política de fluxo de caixa, em que priorizávamos o pagamento dos servidores, organizando o pagamento dos nossos fornecedores por calendários de pagamento e garantindo a retenção dos valores necessários para o pagamento dos servidores como prioridade, e com isso, no primeiro ano de governo, não mais no 5º dia útil do mês seguinte, mas no último dia útil do mês trabalhado, nós passamos a pagar os servidores em outubro do primeiro ano de mandato. 13º salário, por exemplo, nós retínhamos mês a mês 1/11 do valor necessário para o pagamento do 13º, aplicávamos isso no mercado financeiro, gerando inclusive receita que nos ajudava a pagar uma parte do 13º. Chegávamos, se eu sei que eu tenho lá no final do ano uma 13ª folha de pagamento para adimplir, sem ter uma 13ª receita, um 13º mês de arrecadação, eu preciso provisionar mês a mês as receitas necessárias para fazer frente a essa despesa. Então nós fazemos isso, separa uma parte do valor, chega no final do ano, com a aplicação que a gente fez disso, eu tenho o dinheiro necessário para pagar o 13º dos servidores, sem precisar buscar receita extraordinária ou financiamento em banco, como historicamente o Estado faz. Então é uma questão de colocar prioridade no pagamento dos servidores e podermos fazer as reformas estruturantes na máquina pública que contenham a nossa despesa e que permitam a mudança do perfil da nossa receita, revisando benefícios fiscais, revisando condições de sonegação, para que o Estado consiga colocar as contas em dia e pagar os servidores em dia a partir do primeiro ano. Pegar esse gancho, o senhor falou em revisão de benefícios fiscais, acredito que isso é possível de ser feito, assim, hoje uma das críticas, inclusive dos órgãos de controle, é de não ter acesso a quais benefícios são concedidos, seja isenções ou os benefícios em si, e a quais empresas, com qual contrapartida. Acredito que é possível de fazer essa revisão? Olha, eu entendo que para os órgãos de controle tem que ser transparência total com relação aos benefícios, porque não são benefícios do governo do Estado, são benefícios do Estado, e os órgãos que fiscalizam precisam ter acesso para poder identificar os critérios objetivos que definiram os benefícios para uma empresa e poder cobrar dela o cumprimento das suas obrigações contratuais no investimento e na geração de empregos. Então, vamos abrir esses dados e buscar abrir o máximo à opinião pública também para que acompanhe isso. Claro que tem restrições em função até da competitividade, de estratégias do próprio governo do Estado, mas para os órgãos de controle de forma total, eu entendo, e para a população em geral também tem que haver uma exposição. Benefícios fiscais, acho que fazem parte do jogo aí, né? Especialmente num Estado que tem dificuldades de competitividade, porque tem infraestrutura precária, burocracia pesada e carga tributária na alíquota básica e também na alíquota para combustível, energia e telecomunicações acima do que outros estados apresentam. Então, nós somos pouco competitivos por ter burocracia, infra ruim e carga tributária maior. E aí os benefícios fiscais vêm como ferramenta de compensação pelos próprios custos que nós impomos. O que nós entendemos é que devemos atuar fortemente nesses 3 pontos, com investimentos em infraestrutura em parceria do setor privado, em programa de concessão para viabilizar investimentos na melhoria da nossa infraestrutura, com redução forte da burocracia para agilizar processos de licenciamentos, alvarás, e com isso animar investimentos privados no nosso Estado, e com reorganização da política tributária para reduzir a carga tributária do Estado, o que vai nos permitir ser competitivos para não precisarmos depender das políticas de benefícios fiscais e de incentivos para atrair investimentos. O investidor tem que estar aqui porque o Rio Grande do Sul oferece mão de obra qualificada e é competitivo por si só, e não porque a gente paga o preço da isenção fiscal para poder atrair e convencer alguém a estar aqui. Nós vamos estruturar isso com muito diálogo com as categorias, mas é, na nossa visão, evidente que precisa ser feita a revisão na estrutura das carreiras, como por exemplo no magistério, que tem um plano de carreira que é de 1974. É o único estado no Brasil, o Rio Grande do Sul, que tem um plano de carreira para os seus servidores do magistério anterior à Constituição de 88. Essa revisão se impõe. E assim como no caso do magistério, em outros setores também,
nós precisamos ter revisão nas estruturas de carreira, porque na forma que está, com acúmulo e efeito cascata em gratificações, incorporação de vantagens e benefícios, alguns que conseguem ter acesso a essas vantagens e benefícios e gratificações acabam incorporando e recebendo salários muito maiores do que a média do Estado, ou aumentando a média do Estado, quando uma base acaba ficando à margem dessas vantagens. Então essas discussões sobre vantagens de corporações, benefícios, licenças é que precisa ser feita. Agora tem pontos que nós entendemos que não são de discutirmos aí, que são garantidos aos servidores, como por exemplo na segurança pública, a integralidade e a paridade nos salários em relação aos pensionistas, aos aposentados, na verdade, que são ferramentas de compensação pela natureza das suas atividades. Então esses pontos não estão sob discussão, mas pontos como as licenças prêmio, que acabam contando em dobro para o servidor poder se aposentar de forma antecipada, acabam causando, tudo tem um preço. É importante que o servidor saiba disso e que o cidadão saiba disso. Não tem almoço grátis, a gente garante benefícios que vão significar incorporação de vantagens, que vão significar aposentadorias precoces. Isso tem um custo que será transferido para o próprio servidor e para a sociedade, à medida em que há um déficit previdenciário de 10 bilhões de reais, que significa que tudo que se arrecada no sistema previdenciário não é suficiente para pagar as aposentadorias e por isso o governo do Estado tem que sacar 10 bilhões dos recursos auferidos nos impostos, que deveriam voltar em investimentos e no próprio salário dos servidores, simplesmente para pagar aposentadorias. Então essas reformas precisam ser feitas em defesa do próprio interesse dos servidores, para a segurança e a sustentabilidade do pagamento das suas aposentadorias. As reformas precisam ser feitas para que se dê sustentabilidade ao gasto público, inclusive no pagamento das aposentadorias. Olha, acho que antes de mais nada, os votos nesses candidatos apontam o descontentamento com o atual governador, a insatisfação e a divergência de que o Rio Grande do Sul esteja no rumo certo. A maior parte da população gaúcha, quase 70% da população gaúcha, disse nas urnas que não entende que o Rio Grande do Sul está no rumo certo e que quer um novo caminho. E aí optou pela nossa candidatura, majoritariamente, 36%, né? Nós vencemos o primeiro turno, e isso muito me orgulha e me honra e me dá noção de responsabilidade, e os nossos adversários fizeram aí somados mais 30% dos votos. Então, a população expressou o seu descontentamento e a frustração em relação ao atual governo. É natural que a gente dialogue com esses eleitores para mostrar a eles que tem uma possibilidade de um novo caminho, diferente do atual, em que há modernização da nossa economia, que há projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, além de um projeto de ajuste fiscal. O ajuste fiscal é uma parte da agenda, não é a agenda em si mesmo. Essa é a nossa grande diferença em relação ao governador Sartori. Enquanto ele entende que o ajuste em si mesmo é o projeto, nós entendemos que o projeto é maior e inclui o ajuste. O ajuste nas contas, as reformas estruturantes, a reforma da máquina, as privatizações, como parte de um projeto que ajude o Estado a se desenvolver, gerar emprego e renda. Nós identificamos nos nossos adversários propostas que se assemelham à nossa, como, por exemplo, redução da burocracia, novos processos de licenciamento, a revisão dos benefícios fiscais, também uma política de desenvolvimento alicerçada em planos de concessões, de estradas e, enfim, políticas que estão muito conectadas ao que os nossos candidatos adversários falavam, ao que nós estamos propondo agora, e por isso temos confiança de que muitos dos seus eleitores estarão conosco no segundo turno. Eu sou crítico da reeleição porque no nosso sistema político brasileiro, com o número de partidos políticos que nós temos, e aumentou o número de partidos com representação no Congresso, eu entendo que a reeleição ela é um problema. E aqui no Estado, prova disso é buscar os dados do Diário Oficial do Estado, nos meses que antecederam ali as negociações das alianças, das coligações, nas convenções partidárias, identificar demissões em massa de servidores e nomeações também em massa. Não, na minha visão, não me parece que tenha sido feito isso com critérios objetivos e técnicos sobre a capacidade de contribuição no governo e para o Estado do Rio Grande do Sul, e sim com critérios políticos de acordo com a conveniência do governo e do governador dentro do seu projeto de reeleição. Então essa é a minha grande crítica à reeleição, e por isso eu não trabalho com a perspectiva de reeleição. Pretendo fazer um mandato, 4 anos como governador, e ajudar nesse período a fomentar o surgimento de novas lideranças que possam dar curso ao trabalho e ao projeto do Rio Grande do Sul.